Então, gente, essa é a parte 2 do vídeo contando o relato de parto, né? A gente contou a parte 1, como é que foi, até eu ir para o quarto recém-operado. Daí que o bicho começou a pegar um pouquinho. Deus me livre, eu não gosto nem de lembrar. Então, eu fui, né? A anestesista conseguiu me estabilizar, porque eu tava naquela coisa de vomitar, de me tremer um pouco na sala de cirurgia e tal. Nessa hora eu não tava lá, gente. Nessa hora eu não tava lá, não. E foi, tipo assim, eu fiquei uns 15 minutos vomitando. Misericórdia, muito tempo. Fiquei uns 15 minutos vomitando. Não tinha nada que vomitar, porque eu tava em jejum, né? Só tinha comido uma manga, gente. 7 horas da manhã, olha que 7 horror. horas da manhã. E eu fui operar às 4 da tarde. Aí eu fui e tive essa reação, né? Ela falou que era reação à anestesia, que eu tomei a hack. Tem gente que toma a epidural, né? Não sei. Mas eu tomei a hack. Ela é babadeira também, essa daí. Aí eu fui pro quarto, né? De onde eu tava levando a Maia. Eu nem lembro dessa parte que ele tava levando a Maia. É porque, gente, ela foi primeiro. Ela foi na frente, na maca com a enfermeira. Aí depois quando ela foi, assim, tipo, um pouco na minha frente, a enfermeira voltou e me chamou pra ir junto com elas. Só que Maia tava comigo, né? Então, Maia foi no carrinho, no bercinho, né? De plástico, aquele negócio transparente. E o mozão foi na maca. É, toda coberta, né, amor? Uma coisa horrível, gente. Ela tava toda coberta. E eu já tava Lembrava. querendo ver ela há muito tempo. Só que eles me proibiram de entrar de novo, né? Na sala de cirurgia. Porque falaram que o risco de contaminação ia ser muito grande. Porque eu saí pra acompanhar a Mainha, minha filha, nela nos procedimentozinhos dela de... Gente, foi um monte de coisa. É porque o vídeo do parto ainda vai sair e vocês vão entender. Mas não sei nem se mostrou, né, amor? Tudo assim. Não, mostrei pouca coisa. Porque o YouTube já encrencou mostrando pouca coisa. Imagina se eu botasse tudo. Aí ela tomou 2 vacinazinhas, eles limparam um pouquinho só o rostinho dela, o olhinho, passaram aquele colírio também, né, amor? É. E também vestiram ela, gente. Aí então eu fiquei ali olhando tudo, né? Pra não perder detalhe nenhum. Colocaram ela num lugar que era super aquecido. Era tipo um aquecedor, gente. Eu não sei o que era aquilo. Era uma caminha que tinha um aquecedorzinho que ficava subindo um ventinho quentinho, né? Era tipo um robô. Uma coisa de louco. Aí eu fui pro quarto e eu não podia falar. Eu só podia ficar deitada totalmente no horizontal assim durante muito tempo. Colocaram 5 bolsas de soro Soro, lá. gente, muito soro. Muito soro, um atrás do outro. E antes disso, quando o mozão chegou na maca, isso tu lembra, né, amor? O quê? Que a enfermeira falou, quando eu contar no 3 vocês puxam. A gente puxou ela pelo lençol e Eu ela foi achei pra muito cama. legal. Aí, aí o mozão falando comigo, querendo conversar, né? Pra saber como é que tava, como é que foi. E eu falando, tipo, não posso falar. Aí nessa hora eu já cometi mais uma gafe, né, gente? Pelo amor de Deus. Achei que ela tinha voltado da anestesia sem conseguir falar. Aí, não, tu tá sem voz, não consegue falar, eu. Não, Tipo, não pode falar. Aí ela pegou meu celular, né? Eu dei na mão dela, ela escreveu. Aí eu falei, ah, tá, entendi. Mas antes de falar esse ah, tá com a minha voz, eu fiquei fazendo assim, ó. foi. Aí eu lembrei, eu falei, ai meu Deus, desculpa, amor. Quem não pode falar é você, eu posso falar, né? Mas a gente começou a se comunicar mais pelo celular mesmo. Ela escrevia e eu lia e assim vice-versa. Aí pelo menos umas 2 horinhas assim, sem poder falar Sem e poder tal. falar. Aí eu fui ficando meio nervosa porque a anestesista disse que a anestesia ia passar em 2 horas. Sim, 2 horas ia voltar os É, movimentos. e passando hora, eu não conseguia, eu não sentindo ainda meu corpo, E o nada. mozão me perguntando, já deu, não sei o que, são que horas, amor, são que horas? É, E eu não sabia desse aperreio dela, né? E eu falava, tá faltando um pouco, não sei o que. E toda hora alguém falava, tá faltando um pouquinho. Gente, quando o mozão mexeu a perna assim, que ela conseguiu, eu tomei um susto. é que eu ficava tentando mexer, eu ficava tentando. Aí teve uma hora que eu consegui, ele tomou um susto. Ele, tu mexeu a perna? Aí eu mexi. Foi. E tudo eu ficava perguntando, né, amor, como é que você tá e tal. E não só perguntando, como analisando também, né? Porque na primeira coisa que eu vi de estranho, eu já saía correndo pra falar com os enfermeiros, com os médicos, com todo mundo. Tá, mas a alegria de mexer a perna também eu comecei a sentir a dor da cesárea, né? Porque
Foi passando anestesia, até então não tava sentindo nada, mas quando passou eu comecei a sentir bem dolorido, bem doído mesmo a barriga. Aí veio uma enfermeira, foi enfermeira ou médica? Enfermeira. Enfermeira, para aplicar 3 Seringonas gigantescas de de remédios. medicamento em mim. Aí ela falou que era um pra Enjoo. enjoo, um pra dor e o outro eu não sei pra que era. Ah não, já sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que eram 3. Aí ela aplicou e eu dormi, não foi? Não dormi? Ela aplicou e o mozão foi ficando mais... Não dormiu não, amor. Eu dormi, eu lembro. Eu Tu lembro que cochilou, mas foi muito pouco. Tipo, ela só deu uma apagadinha assim e já voltou. Foi? Achei que Foi foi muito. porque o mozão, quando voltou se tremendo. Tu acordou por causa da tremedeira. Foi. E Aí eu olhando aquilo sentado, já ficando desesperado. eu comecei a tremer muito. Tremendo. Tipo, primeiro o mozão começou a tremer a mão. Aí eu falei, "Ué, a mão ainda é aceitável." Gente, depois foi o corpo inteiro. Foi os ombros, foi essa parte aqui, né? O tórax, tudo. Até a perna que eu não tava sentindo tremer. Começou a tremer. Ah, gente, aí eu recebi o espírito do doido, né? Aí eu falando assim, e eu tava deitada ainda, aí ele perguntando, amor, o que que foi, amor? O que que tu tá sentindo? Aí eu falando, tô com falta de ar, tô com falta de ar. Mas ela sentiu tudo ao mesmo tempo e meio que ficou sem entender o que estava acontecendo, né? Teve até horas que ela falou pra mim que não sabia o que estava acontecendo. É. Ah, gente, aí ela tava deitada, né, na maca, tudo reto assim, retona mesmo. Aí, quando ela se mexeu, que ela começou a mexer as pernas, a coberta saiu um pouco. E nisso que a coberta saiu, gente, eu vi o líquido vermelho, que vocês sabem que eu tenho medo de dar ruim aqui no YouTube. Muito, só que não sabia que era normal, né? Pra mim aquilo não era normal, era bastante. Gente, aí eu vi ela se tremendo, com falta de ar e perdendo o sangue. Eu vou falar porque perdendo o líquido vermelho, gente, olha, me bateu um desespero que eu já comecei a querer chorar e me tremer todo por dentro também. Só que eu tive que manter minha calma, né? Porque se eu não mantesse a calma, pelo amor de Deus, o que poderia ter acontecido, né? E outra coisa, a minha testa, eu comecei a suar muito frio, suar gelado. É porque tu não botou a mão em mim na hora, assim, no meu rosto. Mas tava um suor gelado, descendo, assim. Aí o mozão saiu correndo. Fui correndo desesperado porque nessa sala, gente, que a gente ficou no pós-operatório, era muito perto da enfermaria. Então toda vez ela tinha muita gente lá. Então eu saí correndo e falei, gente, ela tá perdendo muito sangue mesmo. A cama tá toda cheia de sangue, ela tá se tremendo muito e tá com falta de ar e não sei o que. Aí ela, aonde? Aí foram correndo lá, né? Primeiro foi a enfermeira e a enfermeira me falou que ia atrás do médico, pro médico ir também. Aí chegou os dois lá. Aí o médico foi e perguntou, né, quantas horas eu tava sem comer. Aí eu falei, aí John falou que eu tinha comido a última coisa, era 7 horas da manhã, Foi. que eu comi uma manga. E não comi mais nada, nem bebi água, mais nada, gente, nada. Já tinha mais de 12 horas sem comer, porque eram quase 10 da noite, eu não tinha comido nada. Aí ele pegou e falou, ah, então é isso. Ela tá muito tempo sem comer. Muito tempo sem comer. E o mozão ficando com a boca branca, gente. Aí o desespero foi batendo cada vez mais. Aí ele falou assim, pode pegar um copinho de água pra ela. Aí eu dei um, depois dei outro, porque ela tava com muita sede. Porque o mozão mais me pedia ali na hora, toda vez era água. E eu não podia dar, né? Porque eu não sei. As mulheres falavam que se ela levantasse a cabeça, ela ia sentir uma dor muito forte na cabeça de não aguentar. E se ela comesse ou bebesse alguma coisa, ia ser um enjoo terrível. Aí eu fiquei com medo, né, gente? Aí eu só queria água, gente, queria água. Aí ele foi e liberou a água e falou que ia pedir, né, pra levar um lanche pra mim. Aí ele apertou assim, gente, minha barriga Pra ver se tava tudo certo. Uma coisa horrível também foi Olha, isso, gente. que dor que eu senti, porque tinha acabado de sair da cesárea, gente. Imagina, tudo costurado, abriu tudo. Ele apertando, nossa, eu vi estrela. Ele vai incomodar um pouquinho. Caraca, quando ele apertou, vi estrela, lua, arco-íris, tudo que eu poderia ver. E ele falou que a tremedeira ia passar em 20 minutos, mas eu fiquei pra mais de hora tremendo. Porque ele falou que era efeito do... Bromoprida. O de enjoo, né? É. Que era era efeito desse remédio que ia durar 20 minutos. Eu olhando 10, 20, 30 minutos, mozão ainda se tremendo.
Só que, tipo, não era aquela tremedez. Realmente foi amenizando. Não foi a mesma do início que ficou até essas 1 horas. Mas se você prestasse atenção, você via a boca dela tremendo, você via a mão dela tremendo, o ombro, que às vezes até ela queria dormir. Oh meu Deus. Queria dormir e não conseguia por causa da tremedeira. Mas o remédio dela mesmo que fez ela melhorar, gente, foi o lanche e a água. Foi. Foi isso daí Aí mesmo. trouxeram um lanchinho, né? Que era 2 pacotinhos com 3 bolachas Maria, aquelas Bolacha. bolachas redondinhas, Redondinha. Eu com fiquei iogurtezinho desesperado, gente. de O garrafinha. iogurte era de uma marca boa, gente. Era da Nestlé. Mas o. Trouxeram uma garrafa de água pra ela também, né? Que É, foi que eu fiquei enchendo direto pra ela. Mas foi, foi assim, pouquinha coisa, assim. pouca Mas eu coisa. acho que é pra não dar enjoo, sei lá. É, gente, tudo eles têm isso, esse quesito aí do não pode porque dá enjoo, isso e aquilo outro. E a gente respeita, né? Porque a gente não sabe, pode ser muito prejudicial depois. É. Aí tá, aí a médica, a enfermeira, né? Foi lá e levantou a minha cama e foi um alívio. Foi Eu levantando aos consegui respirar poucos. melhor. Toda vez a gente queria que levantasse o mozão, né? É, só até mais um pouquinho. Tipo, eles só levantaram ela mesmo depois que acabaram as coisas de soro. É. Além das 5, eles ainda botaram outro. Entendeu? Foi? Eu não vi, Foi. não. Tinha 4, aí a mulher veio e botou mais um. E depois disso ela botou a última, mais uma. Que depois que teve a tremedeira, o moço pediu pra colocar mais uma. Aí depois disso eles ficaram acompanhando o mozão, né? Toda hora vinha a enfermeira e perguntava se estava tudo bem. Acharam que o mozão estava se tremendo de frio, porque o ventilador estava ligado, só que o mozão estava com calor. Muito calor. Aí Entendeu? desligou. Aí mas não tinha ligado o ventilador, né? Pra eu respirar melhor. Aí A mulher veio, foi e céu metendo a mão e desligou. desligou. Eu fui lá e liguei de novo. Aí eu comecei a sentir muito calor. Falei, meu Deus, por que ele ligou o ventilador? Aí ligou de novo. Liguei de novo, porque não é palhaçada. Aí depois ela foi e falou que ia me levar pro outro quarto, onde a gente Que ia ficou. levantar, né? É, Levantar. A gente viu esse procedimento e mais 2 meninas que estavam lá. Só que teve uma que demorou muito, né, amor? Que ela teve a cesárea 10 e pouca da manhã. E ela foi umas 4 e pouca, assim que o Manu chegou, que levantaram ela. foi. Bastante tempo. Aí, mas eu cheguei lá também, era 4 e pouca, eu fui levantar só 10 horas da noite. Meu Deus, nem percebi. Foi. Realmente. Aí eu levantei, eu só tinha eu no quarto, né? De paciente assim. Aí eu levantei, gente, pelo amor de Deus, Nessa hora eu não podia estar lá, gente. que dor que eu senti para levantar. E a enfermeira falou assim: ó, se você estiver tonta, me fala, tá? Que não sei o que não pode estar tonta não. Porque eu acho que eles têm medo da gente cair no chão e tal, né? E é perigoso, porque você É. tá recém-operada, cheia de ponto, cai no chão, gente. Posso te falar, eu tava muito tonta, mas eu não falei. Porque eu queria muito ir pro quarto, eu queria tomar banho. Eu sabia que aquilo ia me fazer ficar melhor, sabe? E eu Por sabia que eu ia conseguir chegar no quarto. Eu não tava tonta a ponto de A ponto cair. de cair. E assim, realmente todas as meninas que fazem cesárea ficam nessa, de querer levantar, de sair um pouco da cama, porque sabe que vai tomar banho também, né, gente? E fica aquele tempo todo deitada, com o mesmo absorvente, então, né? É horrível. Aí eu andando devagarzinho, gente, curvadinha, porque o medo e a dor que eu tava sentindo pra andar, parecia que meus órgãos iam cair tudo assim no chão. Pá! A impressão que dá é essa, tá tudo solto, vai cair tudo. Verdade. Aí eu fui, cheguei no quarto, aí tomei banho. Aí o mozão foi já arrumando as coisas lá, né, filho? Botou as Foi. bolsas, Eu sempre ficava carregando as bolsas e maia, gente. Maia. Sempre minha malinha vinha comigo também, minha pinquinha. Aí, gente, depois do banho eu melhorei muito. Foi, gente, olha, foi da água pro vinho. O mozão tava andando curvado, já conseguiu. Oi, 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 oi. Não, ainda continuei não curvado por uns dias. Mas ficou. O semblante dela, gente, melhorou. É, mas assim, a tontura passou depois do banho. Aquela coisa, sabe, aquela resma passou depois do banho. E também porque, né, amor, a cama, gente, é muito alta. Então tem muita dificuldade pra você descer e subir da cama. É Tem até uma complicado. escadinha lá que a gente não estava usando, não tava o maior sacrifício pra eu subir na cama, horrível. Subir e sair da cama. Aí depois que a gente Viu que tava debaixo da cama, a escada, a né? escadinha lá. E aí fui melhorando assim, né? Mas a dor
continuou. Depois nós tivemos que ser medicadas todo dia, a enfermeira lá, Era de madrugada, era de noite. 6 horas na Aferir a medicação. pressão, ver a temperatura. Aí depois ia a pediatra também, via os bebês, via... Vinha a moça pra ver o curativo, né? Ver A obstetra. a obstetra que ela via. Via cesárea, perguntava um monte de coisa pra gente, via nossos seios, se tava saindo leite, via um monte de coisa. Aí, gente, eu sei que foi assim, foi tenso, né? Logo Foi muito após, tenso. porque aconteceu essas coisas, mas também depois eles deram toda a assistência, gente. Mozão toda. pode colocar até aqui, gente, o vídeo dela começando a andar um pouquinho, né? Porque tem aqui. É? Pelos corredores. Tem. Então vou botar aí pra vocês verem. Foi A vovozinha. a vovozinha, ela andando devagarzinho e eu com ela no colo e ela indo, né? Devagarzinho, porque a recomendação deles é andar. Eles mandam a gente Andar pra liberar caminhar. os gases. Por mais que seja devagarzinho, tem que andar. Não pode ficar deitado o tempo inteiro, que eles falam que dê pra andar pra depois não reclamar. É. Olha, meu Deus. Parece uma geisha. Incentiva a amamentação, gente. Olha. Essa daqui mama, viu? Não é, amor? Bezerrinha. Aí, mas sim, ótima maternidade, né, filho? Nota 10. São muito atenciosos. Como eu não consegui agradecer todos, eu agradeci o Faz Tudo, que ele tava lá o tempo inteiro. E também eu fiz uma carta lá, gente, pra falar na ouvidoria, não lembro. Acho que ouvidoria, sim. Você pode elogiar, fazer uma crítica e tal. Eu não quis fazer crítica nenhuma, porque eles foram muito atenciosos com a gente. E todos muito simpáticos, Muito ninguém de simpáticos. carão. Ninguém de carão, pelo contrário. Assim, é a única coisa que eu acho que Niterói deveria investir nessa maternidade. Eles estão em obra, gente, eles estão em reforma, mas era um pouco mais de comodidade para o acompanhante. Eu sei que o acompanhante, gente, é uma técnica boa para deixar os acompanhantes acordados, porque a gente não consegue dormir direito não, de jeito nenhum, porque é uma cadeira, né? Uma pena, gente, você não tem noção como eu ficava olhando o mozão naquela cadeira. E eu nem ligava. A minha vontade era mandar ele deitar do meu lado, assim, na cama. Eu nem ligava, porque eu queria mesmo era ficar acordado pra tomar conta, né, gente? Ai, mas é difícil. Mas eu acho que tinha que ter aquelas cadeiras de acompanhante, né? É, aquelas cadeiras inclináveis, pelo menos, pra gente ficar... conseguir deitar um pouco, sabe? Mas fora isso, gente, super tranquilo. A alimentação que eles disponibilizam lá também. A gente só achou que Mozão deveria ter comido um pouquinho mais. Ah, eu achava pouca comida. Mas assim, eram boas as comidas. Realmente, era boa Bem mesmo. balanceadinho, bem... E eu fazia um monte de traquinagens, né, gente? Porque como eu sabia que Mozão ia sentir fome, eu sempre levava minha fruta do meu almoço pra ela. Ou então, uma vez foi salada de fruta, outra vez foi maçã, essas coisas. Doce de banana. Doce de banana. Sempre que eu podia, eu levava pra ela. E tinha que ser escondido, né? Porque é proibido. Então eu dava o meu jeito. Olha só, vamos ver esse vídeo, irmão. Mentira, gente. Eu tô falando tudo mentira aqui. Então, gente, foi isso. A segunda parte. E acabou, né? Porque a gente... Aí depois de 2 dias a gente recebeu alta. Certinho, 2 dias. Ficamos esperando lá um pouquinho sair o exame da Maia. Porque como eu fiquei 24 horas de bolsa estourada, né? De bolsa rota... teve que fazer um exame de sangue nela. Foi o que mais demorou, gente. Na hora do exame de sangue eu chorei, gente. Porque primeiro eu tomei um susto do cacete, né? Porque a obstetra entrou pra ver o... Foi pediatra. A pediatra? Não. Primeiro a obstetra entrou pra ver o curativo das meninas. Aí eu tive que sair. Aí eu aproveitei pra ir no banheiro, né, gente? Porque o banheiro você tem que andar um pouco e tal. E depois disso, quando eu voltei, já tava outra mulher que tinha levado a minha filha. Aí eu olhei pela porta e não vi Maia no bercinho. Fiquei desesperado já, né? Aí depois eu olhei... Olha, ela toda vermelha, meu Deus do céu.
Eu olhei pro mozão sentada na cama e falei, ela deve estar aqui, né, sentada na cama. Gente, quando eu olhei mozão sem Maia no colo, me bateu um desespero. Não, até parece que eu ia estar lá de boa, lá sentada, se não soubesse onde Maia tava, né? Vai que Porque- ela tivesse achado que Maia tava comigo andando pelo corredor. Claro que não, filho. Eu ia avisar, né? E tipo, a salinha do pediatra era do lado, assim, do nosso quarto. Aí ela levava os bebês pra fazer exame e tal. Ah, gente, eu recebi o doido. Saí andando atrás da minha filha. Eu falei, eu posso ir lá? Aí a moça falou, pode, mas é ali pertinho. Eu fui lá, gente. Porque eles estavam furando a mão da Maia, né? E apertando assim. Aí eu chorei, gente. Que eles botaram uma luva com não sei o que na boca dela que ela ficou. Falei, tadinha, tão inocente, né, gente? Aí foi um mix de emoção muito grande. Aí eu cheguei no quarto chorando. As meninas que iam fazer o exame também nas crianças ficaram desesperadas. Nem conhece do jeito que eu sou, né? Chorão a beça. Aí depois a gente aguardou sair o exame, não tem nada, mãe. Tá Perfeita. perfeitinha, sem nada. Tem Lourinha de esbanjando saúde, graças a Deus. Tá fazendo cocô. Aí a gente foi, né? Se arrumou e viemos pra casa. E quando a gente chegou aqui, a gente teve uma surpresa muito Ai, linda. gente, uma recepção das crianças. Que a gente se emocionou muito. Verdade, foi uma Entendeu? choradeira. Eu tava com muita saudade deles. Eu falava o tempo todo do Pedro Miguel, Pedro Miguel, Pedro Miguel. Verdade. Lá e E, perguntava gente, lá a minha rede não funcionava de celular, então a gente ficava sem acesso. Pra você conseguir mandar uma mensagem era horrível. E quando conseguia, tinha que deixar o celular na janela e voltar pro nosso lugar daqui a pouco. Sim, era uma horrível, loucura. gente. Ficamos praticamente incomunicáveis lá. E aí, eu vou até botar o vídeo aqui de quando a gente chegou com a Maia, o que os meninos e a titia Vida prepararam, assim, Coisas lindas, recepcionaram meu a Deus. gente. Foi um chororô terrível mesmo. Pode ser. Olha, gente. Que fofo. Olha a irmãzinha. Ah. 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 Oh, meu Deus. Agora, a surpresa da titia. Está bem aqui. Ó, a surpresa da titia. Mas foi muita alegria, né? Chegar com a Maia Foi um aqui em chororô de alegria, né, gente? Não foi de tristeza, não. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, que é muito importante. Exatamente. Compartilhar o canal, compartilhar o vídeo. Comenta aí também. Comenta, pra ajudar a gente a engajar, tá bom, gente? E crescer esse canal cada vez mais. Que agora a gente tá com a nossa princesa. Limpinha. Lourinha, olha, amor. Tá clarinho o cabelo dela. Tá igual meu cabelo quando eu era neném também, gente. Eu era loura. Aí depois ficou escuro. Então, gente, é isso. O que foi? Ai, Pedro. Então, gente, foi isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.